Glória a Deus. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. O negócio está ficando chique, olha lá. Aí, ó, você escolhe a pessoa com quem anda. Olha que maravilha. Bênção, vamos lá? Versículo 35 diz assim, olha: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Coloque a Bíblia no assento, fala com Deus nessa noite. Se Deus já ministrou no teu coração, peça a Ele para completar. Esse texto ele é muito interessante. Há dois tipos de pessoas aqui. Eu quero falar com você nessa noite. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor vai continuar cuidando porque é promessa do Senhor. Cada um que chegou aqui nessa noite, Pai, há um encontro marcado com o Senhor. É o Senhor que trouxe cada um aqui nessa noite de uma forma muito especial. Então, Pai, que eu seja boca do Senhor para falar ao teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. O livro de Marcos, quando você pega ali do capítulo 4 até esse texto aqui, há 4 grandes acontecimentos, não é? Primeiro, Jesus acalma uma tempestade muito forte, você sabe da história, está cansado de ouvir, de falar. Depois Jesus ele cura um endemoniado, né, no capítulo 5, no início ali. Depois Jesus ele cura uma mulher, né, do fluxo de sangue, e chega aqui nessa história desse homem. E aqui é interessante que quando nós lemos no versículo 35, os seus amigos falam assim: olha, sua filha já morreu. Mas Jesus fala: se você crer somente. E a primeira pergunta para você nessa noite: em quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? A Deus ou as pessoas aí fora? Porque a multidão ela fala muito mais alto, sim ou não? A multidão fala mais alto. E muitas vezes nós voltamos para trás desanimados, porque nós escutamos de alguém alguma coisa. Ah, não vai dar certo. Ah, não tem jeito. Esse relacionamento, esse casamento, essa empresa. E você entra nessa vibe aí e você desanima. Imagina se esse homem escuta essas pessoas. Sua filha já morreu. É uma decisão minha, é uma decisão sua. É uma decisão a qual nós temos que cada dia mais renovar a nossa fé para acreditar na palavra de Deus. Pastor, e se não acontecer? Eu estou cansado de falar isso aqui, é porque Deus não quis, mas a última palavra é dele. É Ele que está no controle de todas as coisas. Então, desde o momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu preciso começar a acreditar piamente na palavra dele, naquilo que ele diz, naquilo que ele fala. As pessoas podem falar um monte de coisa, mas a última palavra ela é de Deus. E Jesus fala com ele: se tu crê somente. O que é crer, irmãos? É não duvidar, é acreditar, é confiar. O problema é que a gente tem deparado hoje com muitas pessoas boas, pessoas de dentro da igreja, crentes de muito tempo, que está dando ouvidos aí fora. Por muitas coisas que têm acontecido. Em vez de procurar a Deus e esperar. Se você ler depois na tua casa, você vai ver que esse homem chegou primeiro, mas parou, ele foi parado ali para atender a mulher e depois Jesus voltou. Muitas vezes nós queremos que seja na hora, do jeito que eu quero e como eu quero, e com Jesus não é assim, é no tempo dele. Porque tudo tem o tempo dele. E Jesus, ouvindo essas palavras, porque Jesus ele ouve, e muitas vezes ele quer nos mostrar, muitas vezes ele quer falar comigo, com você, só que a gente não dá ouvido. Ele ouvindo essas palavras, ele chama o homem e fala disso: olha, não temas, crê somente. O que o Senhor falou para Jairo naquele momento foi determinante para que ele tivesse e para que ele tomasse uma posição e tivesse uma grande experiência, porque a minha vida e a sua vida, meu irmão, ela tem que ser cheia de experiência com Deus, sim ou não? Nós temos que ter experiência com Deus, e Ele quer ter experiência comigo, com você, mas não vai ser do nada, não vai ser de uma hora para outra, vai ser quando eu estiver pronto, preparado, buscando, com relacionamento com Ele.
Você está aqui por quê? Porque nós fizemos uma campanha, fé para avançar, maravilha, mas quem tem que avançar é você, sou eu, somos nós. Aqui é apenas um impulso, aqui é um start que você tem que pegar e falar, não, eu vou pegar e vou agarrar. Você que está em casa me ouvindo aí, filho, sai debaixo dessa coberta, sai debaixo desse dedrão aí, filho, vem para a igreja. Porque aqui é o lugar, é aqui que você vai sentir, é aqui que você vai ouvir o testemunho, é aqui que você vai abraçar o irmão, é aqui que você vai dar um sorriso, é aqui que você vai ver que o irmão chegou cheio de gás, é aqui. Se ele tivesse dado ouvido à multidão, com certeza a filha dele ia chegar e ela estaria morta, porque ele não houve o contato com Deus. E às vezes nós precisamos disso, dessa confiança, dessa experiência. E muitas vezes nós deixamos de ter experiência com Deus, por quê? Porque a gente desanima, porque a gente se entrega no meio do caminho. Pastor, o senhor nunca desanimou? 694 vezes. Eu lembro. Porque são mais palavras para desanimar do que para você caminhar. Mas a partir do momento que você toma uma decisão e Deus olha para você e Ele vê que dentro do teu coração há uma sinceridade, há algo novo que realmente você quer mudar, aí Ele começa a agir na minha vida e na tua vida. Eu tenho certeza que você já teve experiência como eu também já tive. Agora, eu vou dar ouvido a quem? E se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que muitas vezes multidão tentou calar alguém. Pessoas tentaram calar alguém, desde lá do Velho Testamento. Desde Adão. Neemias, quando tentou resolver a situação da cidade, juntou 3 caras lá e fizeram de tudo para ele abandonar. Então não é de hoje. Isso já vem há muito tempo na minha vida e na tua vida. Quem me conhece há mais tempo, já falei aqui, quando eu me converti, o povo fez até a aposta de quanto tempo eu ia durar na igreja. E já vai para 27 anos. Porque é assim que funciona. As palavras para desanimar você, para tirar você da presença de Deus, para tirar você de uma igreja, para tirar você de um relacionamento, de um ministério, elas são sempre ao contrário. A maioria das vezes ninguém, meu irmão, ninguém, hoje em dia dificilmente você vai receber aplauso. Agora, crítica é toda hora. Então, se eu não pegar aqui, para mim avançar, para que eu tenha uma fé de avançar, meu irmão, depende de mim, depende de você. Isso aqui é um combustível, maravilha, igreja bonita, louvor maravilhoso, o pastor quase bonito, pronto. Agora é você que toma a decisão. Daqui a pouco eu vou para minha casa, você vai para tu e você tem que caminhar. O que aconteceu com esse homem? Se ele volta para trás, o que ele encontrar? A filha dele morta. Mas ele resolveu ouvir a Jesus. O que está faltando para mim e para você, querido, muitas vezes, é ouvir a Jesus sem olhar a quem? Sem olhar nem para a esquerda, nem para a direita. O problema é que muitas vezes nós misturamos fé com outros elementos. Muitas vezes nós misturamos fé com história de outras pessoas, com falácias de outras pessoas. Não, fé ela é sua, ela é individual, ela é do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue. Quem já viu mostarda aqui? Um grão de mostarda? Menor que uma pulga, filho. Então não é muita coisa que Deus pede para mim e para você. Ah, pastor, mas olha, tem hora, eu sei que tem hora, tem dia, tem ano, tem momento que é difícil, mas é contra isso que eu tenho que lutar. É contra isso que eu tenho que vencer. E muitas vezes nós misturamos isso, nós deixamos isso de lado, e nós vamos ouvir outras pessoas, e às vezes é as pessoas que querem misturar fé com essas coisas diferentes. Pastor, o senhor acredita em profecia? Claro. Claro que acredito. Muitas coisas na minha vida foram profetizadas e aconteceram. Muitas não, mas todas elas debaixo da direção de Deus. É bom você ouvir falar, homem falar com você. É bom você ouvir um pastor falar com você. É bom você ouvir um profeta falar com você. Mas melhor ainda é você ouvir Jesus falar com você.
E quando ele quer falar com você, meu irmão, ele desce do monte, ele faz o que for, ele manda você descer da árvore, ele atravessa o mar andando. Quando ele quiser falar com você, você pode ficar tranquilo que ele vai te achar. Agora, tem hora que Deus usa o homem para falar, claro. Mas a melhor coisa é quando você tem a certeza de que é Deus que está falando, a decisão é tua. Ele não insistiu com o homem. Deus não é um Deus de insistência. Porque a Bíblia diz que eis que estou à porta aí. Se você abrir a porta e deixar eu entrar, o que eu vou fazer? Se você abrirá. Ele insistiu. Já teve aquele amigo chato, aquele vizinho chato que enfiou o dedo na campainha até você não aguentar mais? Jesus não é assim, filho. Eis que estou à porta aí. Jesus não falou com ele, não dá ouvido para esses caras não. Vem comigo. Vem aqui, né? Falou, se crer, somente. Dá um cutucão nesse irmão. Como é que você está crendo, meu irmão? É fácil? Não. Ser cristão é fácil, pastor? Eu sempre falo aqui que não é. É uma luta constante. É uma luta diária. É uma renúncia de muitas coisas que às vezes nós temos que ter. Por isso que eu não acredito naquela palavra, não consigo. Mas consegue sim. Todos nós conseguimos. Agora tem que pagar um preço. Esse homem aqui não era um homem qualquer. Era um cara bem de vida, era um cara bem estruturado. Meu irmão, você pode ter o que for, na hora que bater na tua porta, filho, só Jesus pode colocar a mão. E é nesse momento que eu tenho que buscar. Mas só que às vezes nós cremos, mas com medo. E se não der certo? Será que Deus falou comigo mesmo? Será que essa palavra é para mim? Será que aquele louvor é para mim? Será que aquela profecia foi para mim? Será que aquele devocional que eu li de manhã é para mim? Será que aquele devocional que eu escutei de manhã é para mim? Eu acho engraçado, né, que de vez em quando pinga lá no meu WhatsApp, pastor, olha, hoje o devocional foi para mim. Mas será que foi mesmo? Ou foi só um momento de Roberto Carlos? São tantas emoções. É ou não é? Eu tenho que ter essa convicção. Eu tenho que ter essa certeza, não, é comigo mesmo. Então, se é comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma direção. Jesus não falou, vem comigo, vamos ali, vamos fazer isso. Não, falou, se você crer, somente. E é tão bom quando você tem essa certeza, né? Mas só que muitas vezes a gente sente medo. O medo é natural? É, claro que é. Mas eu não posso persistir nele. Se eu confio, se eu entreguei, se eu coloquei minhas mãos na vida do Senhor, se eu respondi ao meu chamado, eu não posso ter medo. Porque medo geralmente é algo para fazer você desistir. É algo para fazer você desanimar. É algo para fazer você cada vez mais, sabe, se entregar. Então eu preciso enfrentar. A multidão, os amigos dele falavam, olha, não esquece, sua filha já está morta. E muitas vezes a gente está dando palavra a essa multidão. Você que é do mundo aí sabe o que eu estou falando, não só mais uma vez. Só hoje, segunda-feira eu paro, é o último mês, é o último trago, é a última saída, é assim que a gente vive. Até você tomar uma decisão e saber que esse Deus que você serve, Ele é o mesmo hoje, foi o mesmo ontem e será o mesmo amanhã, porque Ele é fiel a você, querido. Ele quer o teu melhor, Ele quer o nosso melhor. Então não viva preso nesse medo. Nós somos humanos, medo faz parte do nosso DNA, da nossa natureza, mas o nosso medo não pode ser maior que a minha fé. O seu medo, irmãos, não pode ser maior que a sua fé. A sua fé tem que sobressair ao seu medo. Porque quando a minha fé sobressai ao meu medo, eu consigo vencer as batalhas. Quando a minha fé sobressai ao meu medo, eu consigo caminhar adiante, sem desistir, sem desanimar. Por isso que eu falo, irmãos, a nossa vida ela é feita de desistência.
Aí nós lemos essa palavra, nós vemos esse texto, nós vemos essa história. Se você depois quiser, você pode começar a ler do capítulo 4 até aqui. Você vai ver como Jesus trabalhou nesses 2, 3 capítulos aqui. Como Pedro lá, andando no mar, quando Jesus chegou no barco, todo mundo assustado, assombrado. E Pedro fala, se é tu, manda vir sobre as águas. Qual foi a palavra de Jesus? Não chamou Pedro de nada, falou, venha. Então eu e você, nós precisamos estar preparados, para quando Deus falar comigo, com você, eu ir de encontro a Ele. Sem medo. Sem preocupação. Porque se Ele chamou, tenha certeza que você vai chegar até o fim. Se Ele chamou, irmãos, você vai completar a boa obra. Quando Ele chamou aqueles discípulos, falou, vai, entra no barco e atravessa para o outro lado. Meu irmão, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que for. Você vai chegar. Agora, quando as pessoas falam com você, geralmente, você não chega. Porque na hora que apertar, as pessoas vazam. Na hora que apertar, as pessoas desligam o telefone. Na hora que apertar, as pessoas não abrem a porta mais para você. Na hora que apertar, as pessoas não querem mais saber de você. Jesus não. Ele te adotou. E se Ele te adotou, filho, é que Ele vai cuidar de você até o último dia. Então não tenha medo. Vença esse medo. Creia sem medo, porque eu preciso acreditar piamente que Deus vai fazer a obra, porque o Senhor sabe que nós somos humanos e que é normal, nós sentimos medo de muitas coisas, mas no que diz respeito à fé, o medo ou qualquer outro sentimento não pode entrar. Eu preciso tirar fora isso da minha cabeça, do meu pensamento, porque ele vai corroendo aos poucos. Ele vai, sabe, como esse homem aqui, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Agora, se o mestre fala que ele não dorme, que ele não descansa, que ele inclina os teus ouvidos para ouvir o meu clamor e o seu clamor, ele importa de ser incomodado? Aquela máxima aí no nosso meio, né? É bom orar de madrugada, que está todo mundo dormindo e Deus está desocupado. Meu irmão, Deus não dorme. Você pode orar a hora que for, o momento que for, do jeito que for, aonde que for. Pastor, eu preciso ajoelhar para orar. Aonde está escrito isso? Pastor, eu preciso... Não, você precisa apenas abrir a tua boca com um coração sincero e abrir o teu coração para Deus, que Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. É isso que a gente precisa fazer, tem momentos. Só que a gente vai esquecendo, são tantas coisas, a gente vai passando em branco, vai ouvindo outras pessoas, um monte de coisa, sabe? Eu falei semana passada aqui, tem crente que ele não gosta de uma pessoa, e ele quer que toda a igreja não goste daquela pessoa, ele começa a difamar aquela pessoa. O irmãozinho está tentando subir lá, está tentando se levantar de novo, está tentando, entre aspas, se converter de novo, mas aquela acusação que fica ali, porque alguém não gostou dele, mas se esse rapaz é assim, meu irmão, olha, Deus te deu uma vida para você cuidar bem dela, larga dos outros. Larga, irmãos. Um dia eu vi uma entrevista de uma mulher de 120 anos, e perguntaram para que a senhora fez para viver tanto tempo. Ela falou assim, cuidei da minha vida que Deus me deu, o resto que se dane. Às vezes, irmão, a gente fica preocupado com o irmão. É tão difícil a gente cuidar da gente, da nossa salvação. E a gente quer cuidar dos outros. Deixa Deus agir, deixa Deus falar, deixa Deus tirar, deixa Deus colocar, deixa Deus matar, deixa Deus buscar, deixa Deus sarar, deixa Deus curar, porque Ele é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Não queira fazer o papel de Deus por tabela. Então, meu irmão, não tenha medo. Creia sem medo. Se Deus falou com você, meu irmão, pode ser sozinho, pode ser num momento difícil, pode ser na situação mais complicada que você tiver. Fique do lado dele. Porque a multidão vai te levar para um lugar que não presta. Eu nunca vi multidão te levar para um lugar bom. Quem já viu? Alguém já viu? Eu já entrei no ônibus, achei que era futebol, irmão, era enterro. Isso há 50 anos atrás. Eu tinha 10 anos. Domingo de manhã, um ônibus passou na porta de casa e todo mundo dentro, eu pulei dentro.
Chorei por um defunto que eu nem conhecia. Fiquei das 9 da manhã até as 4 da tarde, a 16 quilômetros de casa. Sem comer, sem beber. E o povo chorando, eu tive que chorar. Não do defunto, chorei de fome. Nem toda multidão, filho, vai te levar para um lugar bom. A maioria das vezes, multidão vai te levar para o buraco. A maioria das vezes, multidão vai te levar para um lugar ruim. Na sua escola, aquele grupinho vai te levar para um lugar ruim. No teu trabalho, aquele grupinho, na hora do almoço, que reúne lá, para ver aqueles videozinhos, vai te levar para um lugar ruim. No seu condomínio, aquela peladinha que tem lá, 3 da tarde, no domingão, os negros soltando pipa, vai te levar para um lugar ruim. Então, meu irmão, toma uma decisão. Às vezes é estar sozinho, é melhor estar sozinho do que Jesus, no meio de uma multidão que não tem nada a ver comigo. Ah, pastor, mas é difícil. Ah, pastor, mas é complicado. Nós estamos em 2022, e daí, irmão? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Ela é viva, ela é eficaz, ela é nova. Ela é como faca, como facão, sei lá, de 2 gumes. Sei lá como é que fala esse negócio aí. É disso aí que você entendeu mesmo. Me corrige e já põe no teu coração do seu jeito aí. Eu preciso acreditar nisso. Segunda coisa interessante, meu irmão, eu preciso crer, mas eu não posso murmurar. Fala com o meu irmão, para de murmurar, querido. Por que comigo? Sabe o que acontece comigo? É problema com você, ué. Ah, eu sou o patinho feio da minha família, problema seu, dá um jeito de ficar bonito. O que Deus tem a ver com isso, se você está pensando isso de você? Nada está bom para você. Ah, pastor, está muito gelado, aí você desligou, ah, pastor, está muito quente. Ah, pastor, o som está alto, vem de blusa para a igreja, filho. Ah, pastor, a luz. Ah, pastor, não sei o quê. Ah, o barulho, o pessoal agora do bairro está incomodado com um mata-dengue que está passando na rua. Você prefere que mata o mosquito ou que o mosquito te pica? Nós estamos aguentando mais esse barulho. Deixa o carro passar para lá e para cá e jogar veneno para lá e para cá, irmão. Tudo se arruma uma coisinha para você murmurar, para você reclamar. Eu lembro de uma irmã que tinha aqui, muitas pessoas vão saber do que eu estou falando. Eu ficava na porta, e naquela via eu já entrava aqui para dentro. Porque, e a irmã, como é que foi? Ah, pastor, está difícil, olha, o capeta está me seguindo. Falei, mas está seguindo, você está deixando. Meu irmão, eu juro por Deus, em 6 anos, eu nunca vi essas pessoas falar assim, pastor, essa semana foi uma bênção. Nunca vi. Toda vez que você perguntava a ela, ah, pastor, olha, Jesus podia voltar logo nessa murmuração. Não vai voltar, filho. Porque Deus vai levar adorador, não é murmurador. Tudo está ruim, irmão, tudo. Se o leite está quente, tudo está ruim. Acredite, mas não murmure. O Senhor não fez menção a isso com Jairo, mas muitas vezes o homem crê, mas murmura, reclamam que não deveriam estar passando por isso. Meu irmão, onde está na Bíblia que você não vai para, no mundo não terei aflições, tá bom, onde é só isso? Nós estamos aqui de passagem, queridão. Nós é que somos o ET desse lugar aqui. Nosso lugar não é aqui não, é lá em cima. Lá sim, se tiver lá problema lá, alguma coisa está errada. Mas aqui, filho, todos nós estamos sujeitos a tudo. Tanto é que pessoas faleceram, pessoas foram curadas. Porque faz parte desse mundo a qual nós vivemos. Eu preciso permanecer firme. Ah, acordou cedo, meu Deus, trabalhar com essa chuva, meu irmão. Quanta gente está na fila para entregar um currículo, e você com um emprego bom reclamando por causa de uma chuvinha que capaz de andar 4 quilômetros e não... Então, meu irmão, não murmure, não reclama. Às vezes nós cremos, mas nós fazemos exigências. Ah, eu quero assim, olha, eu quero um marido assim, assim, assado. Desenha ele, filha. Eu quero uma esposa assim, assim, assado. Desenha ela. Porque depois que casou, filho, chegou da lua de mel e fechou a porta, tudo é possível. Na hora que o marido abre a mala dele, a mulher abre a mala dela, meu irmão, sai coisa que você nem imaginava. Ah, porque, olha, tinha um rapaz que era doido com a Vera lá em Indaiatuba.
Veja bem. Fez tanta exigência, irmão, tanta exigência para casar, que casou totalmente ao contrário daquilo que queria. Falou que não queria ter filho, já casou com mulher com 2. Falou que queria loura, casou com morena. Então, às vezes, irmão, a gente pede a bênção e quer exigir, quer desenhar, meu irmão. Só de Deus te ouvir já é um privilégio tremendo. Só de Deus falar com você já é uma bênção. Só de Deus te ouvir, meu irmão. Porque aqui, quando você vê na Bíblia, dificilmente ele falou com muita gente. Ele curou um aqui, outro ali, outro ali, outro aqui. De vez em quando curava um montinho aqui, curou até a sogra. Nada contra a sogra, minha sogra é uma bênção. Ele não faz. Então, se ele te ouviu, já está bom demais. Então, não tente desenhar, não. Nós temos direito de pedir aquilo que nós queremos falar com Deus. Agora, do jeito que vai vir o embrulho é dele. É ele que sabe como eu preciso, a hora que eu estou necessitando, de como eu estou necessitando, porque muitas vezes ele sabe, se der do jeito que eu quero, provavelmente eu vou me afastar. Então eu creio, pastor. Mas está difícil, então você já não crê. Porque se você crê, é porque vai vir da melhor maneira possível, do jeito que Deus quer na tua vida. Quem que você está ouvindo, queridão? Quem que você está dando ouvido? Não adianta fazer exigências. Olha aqui Jairo, um homem poderoso. Ele só contou a história da filha dele e acabou. E havia uma multidão de um lado falando que a filha dele estava morta. E havia aquele que pode todas as coisas dizendo, falando, crê somente. Muitas vezes, irmãos, é isso que nós precisamos. Essa igreja já tem 24 anos. Já passou por coisas aqui, irmãos, do arco da velha. Eu estou aqui há 16, já vi coisa. E ela permanece viva por quê? Porque ela é de Cristo, ela não é nossa. Ela não é sua. Ela é de Deus. E quando nós estivermos debaixo da direção dele, as coisas vão fluir, vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque até muito tempos atrás, pouco tempos atrás, às vezes eu questionava muito. Vou pôr um aluguel de blusa lá fora. Às vezes eu questionava muito algumas coisas, por quê? Porque eu falei aqui domingo passado, ou domingo retrasado, conversando com um pastor amigo meu, e ele falou, Marquinhos, a gente fica lutando tanto, fica, brigando tanto, discutindo tanto, quem sabe Deus não quer que a gente seja pastor de 400, de 500, de 1.000, de 600, de 200, e às vezes a gente fica numa luta tremenda, olhando o arraial dos outros, olhando a igreja dos outros, olhando o ministério dos outros, e Deus está te dando oportunidade, te dando família boa para você abençoar, povo bom para você abençoar, e às vezes a gente fica numa loucura, meu irmão, que tem que crescer, que tem que crescer, que tem que crescer, o que cresce é a sua barriga, o que cresce é a sua mente, porque você entra em depressão, você entra em desespero, e a Bíblia é clara. Pastores de 50, de 100, pastores de 200, pastores de 500, pastores de 1.000. Eu fui aprender isso agora, com 60 anos, irmão, quase já andando de graça de ônibus. Depois de quase 27 anos pastoreando. Aí eu lembrei de quando Deus me deu 4 velhinhos lá em Cardeal. Depois me deu 120 em Guaxupé. Depois cheguei aqui com 100. Já chegou a 500, está igual sanfona, você não sabe mais quanto tem. E a gente fica desesperado. E eu falei com esse pastor amigo meu, cara, não é verdade. Agora, se Deus quiser nos dar, Ele vai dar, filho, ninguém vai segurar. E às vezes a gente fica nessa loucura, sabe? Creio, mas eu tenho que dar uma murmuradinha. Eu acredito, pastor, olha, eu sou fiel, mas não podia ser assim? Não. Não. Tem que ser do jeito dele. Porque sendo do jeito dele, você tem a certeza que você não vai se arrepender. Sendo do jeito dele, você tem a certeza, se a sua filha está morta, ela vai ressuscitar.
Agora, se for do jeito dos outros, irmãos, não vamos conseguir. Ah, pastor, eu creio. Eu não queria entrar nisso aqui, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Não quer dizer que eu estou para o lado A ou B, tá? Eu creio, mas a oposição está forte, hein? Eu creio, mas olha, eu acho que vai ser difícil. Já pensou se Neemias tem esse pensamento? Quando ele chegou naquela cidade a qual alguém falou com ele, ele perguntou, cuidado quando você pergunta algo a alguém, ele perguntou para a pessoa, como é que vai na cidade? Lá está tudo destruído, tudo arrebentado, não tem nada, tudo no entulho. Nasceu no coração dele uma vontade tremenda, e ele começou a orar e a trabalhar, foi falar com o rei, a mulher do rei notou que ele não estava bem, perguntou o que está passando, e ali ele contou toda a história, além do rei liberar, ele deu várias cartas, onde ele passava para construir, ele chegou lá e viu a situação, a Bíblia diz que ele subiu sozinho, porque muitas vezes algumas coisas, meu irmão, é você e Deus, não adianta você levar ninguém, eu vou levar meu amigo de oração, o Tunico do Monte 16, meu irmão, o Tunico do Monte 16 não vai resolver seu problema. A irmã do coquinho não vai resolver o teu problema. O homem do terno que roda não vai resolver o teu problema. Neemias subiu lá em cima, olhou a situação e falou, agora sim. Meu irmão, há momentos que você vai chegar em algum lugar, a vontade é de sair correndo. Porque você é igual relatório de igreja. Deus perdoa, que a gente mente demais. Quantos membros você tem? 500. Mentira. Só se contar os dentes de todo mundo. Aí você vê aquele relatório, aquele negócio bonito. Irmão, para que isso? Neemias chegou e viu aquela situação como aquele homem falou. Qual que era? Desanimar. Quando ele começou a se envolver, porque quando você começa a fazer algo diferente, irmão, tenha certeza, a notícia corre. E a notícia chegou com Sanbalá, Tobias e Gesem. Porque quando você se levanta, irmãos, quando as pessoas veem que você está reagindo, elas querem te apagar. Você já viu que quando você converte, presta atenção, isso aqui é muito para jovem, viu? Os jovens que estão aqui. Quando você se converte, você entrega a sua vida a Cristo, você está doido para mudar os capetas que aparecem dos seus inimigos do passado? Os capetas de goró, de soltar pipa, de ir para gandaia, de ir para forró, de ir para... 200 anos você não vê a pessoa, você converteu, batizou, na segunda-feira você entra no ônibus, quem está lá? Tunico do picolé. É verdade ou não? Eu já contei aqui, irmão. Tem dia, pastor, o senhor repete muito. É claro que eu tenho repetido dos 16 anos aqui, porque eu não tenho muita história assim, não. Sou pastor, não sou Monteiro Lobato. Todo mundo sabe que eu fui um jogador de baralho compulsivo. Eu viajei 600 quilômetros, minha esposa estava comigo aqui. Faltando 500 metros para chegar na minha casa, eu bati na traseira, ele bateu em mim, né? Não, eu bati na traseira dele. Porque eu gosto de dirigir descalço, e estava meio chovendo, meu pé estava escorregadinho, só encostei. Saiu do carro um homem desse tamanho. Eu falei, vai me quebrar. Na hora que eu abri o vidro, é você? Ah, vai. Olha o que o cara falou comigo. Foi Deus que te colocou você aqui. Quer dizer, ele falou, foi Deus que fez você bater no meu carro. Porque hoje nós temos uma jogatina lá na casa do irmão tal. $600 quilômetros, irmão. Estava novo convertido, casadinho de novo. É só você falar que vai mudar, meu irmão, parece que brota. Nego achou que já morreu, já falaram, não, fulano morreu, ele ressuscita. Para tentar tirar você. Esses amigos de Jairo aqui, já sua filha já morreu, filho, larga aí o mestre. A oposição, filha, ela é real, ela existe. Aqueles homens disseram a Jairo, tua filha está morta. É assim que o mundo pensa de mim e de você. Acho que o pastor Jack me mandou um vídeo hoje. De um professor brigando com um aluno lá e falou, aquele
daquele pastorzinho seu fica colocando coisa na tua cabeça. É assim que o mundo pensa de mim e de você. Para que ir na igreja? Para que entregar seu dízimo? Para que trabalhar na igreja? Para que ir na igreja domingo de manhã, domingo de noite, apesar que tem muita gente que não faz isso mais. Mas para quê? Para que num tempo chuvoso desse, vir na igreja? Não está passando, como é que fala aí, ao vivo? Presencial e online? Para quê? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui você está do lado de uma pessoa, você está sentindo o calor humano. Aqui você está vendo a palavra na hora, sem corte, sem nada. Então, filho, se prepare. A oposição é real. Você não quer oposição? Seja um crente 007, James Bond, o crente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Onde você trabalha, ninguém sabe. Onde você mora, ninguém sabe. Onde você estuda, ninguém sabe. Porque se eu falar... É fácil. Agora, você quer levantar, você quer ser abençoado, meu filho? Se prepare para a oposição, porque ninguém está preparado para ver a sua vitória. Ninguém. Apesar que a Bíblia diz que nós temos que se alegrar com aqueles que se alegram, mas a maioria não se alegra com a sua alegria. Então, meu irmão, se prepare com a oposição. O tempo é de Deus, o tempo não é do homem. Ah, mas eu vou incomodar o mestre. Todo mundo que é membro dessa igreja sabe, a coisa que mais me dói no coração é quando você fica doente, você não liga para mim. Ah, não queria incomodar o senhor. Filho, eu fui feito para incomodar. Pastor tem que ser incomodado. Pastor tem que ser incomodado. Então larga o ministério. Pastor que desliga o telefone de noite, põe no vibra, abaixa o volume, larga o ministério. Se eu escolhi ser pastor, se eu fui chamado a ser pastor, é para servir vocês. Ah, não vou ligar porque o pastor tem tanta coisa, problema meu. Foi eu que escolhi, foi Deus que me chamou. Não tenha dó de mim. Se a minha esposa não tem, aceitou, fique em paz, pode ligar. Só não me pede dinheiro emprestado que eu não tenho. Ah, mas eu não queria incomodar o senhor. Meu irmão, não incomoda. O inimigo coloca isso na tua cabeça. Sabe por quê? Que talvez uma palavra minha, uma palavra do pastor Paulo, pastor Kelly, pastor Gé, pastor Adilson, pastora Patrícia, pastor José Luiz que está ali, outro pastor, meu irmão, pode curar você. Um abraço, uma direção, uma oração. Ah, não queria incomodar. Ah, não incomode o mestre. Ah, eu acho que Jesus tem dia que ele deve dormir na rede. Fala, esse crente não vai me chamar, não. Porque ele diz que inclina os ouvidos para clamar. Ah, ele diz que não dorme, que não descansa, que ele é o guarda de Israel. Então, meu irmão, ele sabe que ele quer que eu e você o incomode. Ah, não mexa com o mestre. Quantas vezes o homem crê, mas com murmuração, não aguenta a oposição. E crer, irmão, é acreditar naquilo que os meus olhos não estão vendo. Jairo estava quanto tempo da casa dele? Você que é bom de Bíblia aí, pastor Jairo? Quanto tempo? Qual a distância que Jairo estava da casa dele? Quem sabe aí? De 2 a 3 dias. Não importa se eu estou longe. Se Jesus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas como é que pode? Minha filha está lá no Nordeste. O pastor Marcos está aqui, o pastor Paulo está aqui. Será que uma oração dele vai chegar lá? Se você crer, vai chegar. Se você crer, vai chegar. Agora, se você duvidar, porque Deus ele não trabalha com porcentagem, ele trabalha com totalidade. Ou eu creio ou eu não creio. Ou é ou não é. Então acredite nisso. Deus quer fazer um milagre. Mas eu preciso acreditar em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor, enquanto o louvor chega aqui. Depois você lê o resto dos textos, mas Jesus acompanhou ele, chegou lá, estava um alvoroço.
Porque notícia ruim espalha logo, filho. É engraçado como notícia chega logo. Versículo 39, ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas apenas dorme. E a Bíblia diz que o pessoal riu dele. E tendo ele mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e eis que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodos admirados. A minha vida e a sua vida, a nossa vida, nós somos chamados para deixar as pessoas admiradas com o que Deus faz na nossa vida. Ainda algumas vezes, quando eu vou a Belo Horizonte, as pessoas ainda falam: poxa, você sou eu mesmo. Como Deus foi bom com você. Eu falei: Ele quer ser com você também. Você precisava. Eu falei: você também precisa. Porque as pessoas olham para mim e para você achando que só nós precisamos. Mas a partir do momento que elas se tornam admiradas, as coisas começam a mudar. E é para isso que eu fui chamado, para isso que você foi chamado. É para ser uma nova criatura. É para mudar o lugar aonde você está. Mas para isso eu preciso estar com o meu ouvido atento. Porque às vezes a multidão, ela fala mais alto do que a palavra de Deus. A multidão, ela fala mais alto. E nós temos a tendência de seguir a multidão. Nós temos a tendência de deixar para depois, mesmo às vezes sabendo que a decisão é errada. Não, depois eu faço. Vai ter muito tempo ainda para me tomar essa decisão. E talvez você está aqui nessa noite, você veio e Deus falou no teu coração: eu não vou convidar você para ir do teu lugar, para sair do teu lugar. Mas aí no teu lugar você pode falar com Deus: Pai, eu estou desacreditado nessa situação. Nós estamos aqui numa campanha Fé para Avançar, que quer dizer, eu só vou avançar se eu tiver fé. Eu preciso ter convicção. Eu preciso ter a certeza de que Deus falou ao meu coração, de que Deus tem falado ao meu coração, de que Deus tem usado pessoas para falar comigo. E se você tem essa convicção, se coloque diante de Deus. Comece a ouvir essa voz de Deus, do Espírito Santo. Em vez de você ficar escutando essas músicas que não tem nada a ver, esses vídeos que às vezes tomam horas e tempos nossos, começa a se focar nas coisas de Deus. Porque do mesmo jeito que tem as coisas ruins, tem as coisas boas. Do mesmo jeito que tem algumas coisas engraçadas no mundo, também tem no nosso meio. Ah, pastor, mas eu vou escutar louvor o dia inteiro. Meu irmão, quisera eu pudesse escutar louvor o dia inteiro. Mas aí eu vou ficar fora do mercado. Que mercado? Eu prefiro ficar fora do mercado, mas dentro do céu. Porque chega muita coisa para a gente, irmãos. A gente é confrontado dia após dia. E não pensa que nós, pastores, estamos livres disso, não. Porque assim como você, eu cheguei na igreja também com um monte de defeito, com coisas. E a luta, ela é diária. Ela é diária. A gente precisa tanto tempo para aprender isso. Mas quando você aprende, você começa a ver como é bom estar na presença de Deus. Feche seus olhos. Coloque a mão no teu coração. E começa a falar com Deus aí no teu lugar. Talvez você chegou aqui hoje à noite assim, desacreditado em alguma coisa, desesperançoso, porque uma multidão talvez desanimou você.
uma palavra contrária veio de seu encontro, olha, para de sonhar, desiste disso aí. Enquanto Deus não falar com você, querido, não desista. E se Ele achar que não é melhor para você, aceite. Porque o importante é você estar debaixo da presença dEle. O importante é você estar debaixo da direção dEle. O importante é você estar debaixo da palavra dEle. Às vezes não é do jeito que eu quero, mas é o melhor jeito. Aleluia, Deus. Que nós possamos fazer jus daquilo que nós acabamos de cantar. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Deus, visita cada um aqui nessa noite, cada um que colocou nas tuas mãos, Pai, a tua preocupação, a tua dúvida, aqueles que estavam desanimados porque foram ouvir multidão. Senhor Deus, multidão sempre nos leva para o lado pior. Que nós possamos ouvir a tua doce voz, que nós possamos ouvir, Senhor Deus, Pai, a tua palavra, enxergar a tua direção, porque nós sabemos que ali não há erro, não há como errar. E muitas vezes, Pai, na foite, Senhor Deus, de resolver as coisas logo, nós tomamos decisões que talvez não é aquilo que o Senhor quer que nós tomemos, mas mesmo assim a tua graça e a tua misericórdia, ela é sobre a nossa vida, e o Senhor nos dá uma nova oportunidade de começar de novo, de abrir o nosso coração, de voltar a servir ao Senhor, de voltar, Pai, a estar na tua presença e te buscar. Senhor Deus, como o Senhor tem saudade de quando nós buscávamos o Senhor com todo o nosso coração, a começar pela minha vida. Senhor Deus, como o Senhor sente falta, e quando nós paramos para escutar a tua voz, quando nós esperamos, Senhor Deus, a nossa vez, o Senhor vem com a tua graça, o Senhor vem com a resposta daquilo que nós colocamos nas tuas mãos e daquilo que nós necessitamos. Senhor Deus, nos dê o resto de noite abençoado, nos dê um resto de semana, Pai, abençoado, em nome do Senhor Jesus, que eu possa chegar na minha casa agora, Senhor Deus, e meditar na tua palavra, não porque o pastor Marcos pregou, mas porque é o que está escrito aqui. É a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada manhã, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus.